E agora, finalizando o nosso resumo de espectroscopia atômica, a gente vai falar então de alguns problemas que a gente pode ter na nossa análise, tipos de interferência, correções que a gente vai fazer e outros tipos de métodos. Então, começar falando então do alargamento da linha espectral, que é algo bem comum que pode acontecer. A gente vai ter ali a quantificação de raias, né? Então, vai ter num único ponto, né, um comprimento de onda específico, só que em determinados casos tu pode ter o alargamento dessa raia. E por que isso acontece? Isso está relacionado com o princípio da incerteza de Heisenberg e devido aos tempos de meia-vida dos átomos radioativos que acabam se decaindo, mas está principalmente relacionado com o efeito Doppler, e é isso que pode cair na prova. O que o efeito Doppler diz? Quando tu tem um átomo que está se aproximando do detector, ele vai gerar uma frequência maior, um comprimento de onda menor, do que um átomo que está se afastando do detector, que aí ele vai gerar uma radiação de comprimento de onda maior e frequência menor. Então, a agitação dos átomos e a velocidade com que eles estão vai influenciar nesse alargamento da banda, né? Por exemplo, nesse caso aqui, tu tem a, a emissão, digamos assim, ou a absorção acontecendo num exato ponto, certo? Que é como deveria acontecer. E aqui tu vai ter, então, um alargamento porque tu vai ter átomos em maior movimento. Por exemplo, o átomo que está se aproximando do detector, ele vai gerar um comprimento de onda menor aqui, enquanto que o átomo que está se afastando vai gerar um comprimento de onda maior, certo? E apesar de os dois absorverem ou emitirem no mesmo ponto, entenderam? Isso está relacionado com a pressão e a temperatura também, né? Porque com a pressão e a temperatura, tu tem um aumento da energia cinética e da vibração das moléculas. E isso faz com que elas causem o alargamento da banda. Também está relacionado a colisões que acabam desativando o estado excitado, ou seja, tu tem a diminuição da tua quantificação, né, do teu analito, e também com a vibração dos orbitais tu altera a distância de migração dos elétrons, certo? E agora a gente vai falar de problemas de absorção, então. O que acontece? Então começa que a fenda do monocromador é larga. Ela vai permitir aqui a passagem de um grande gama de comprimento de onda, certo? Só que a gente está analisando a absorção atômica, ou seja, o analito ele vai absorver numa determinada raia que é muito fina. E como é que a gente vai fazer isso? Se a gente precisa medir a potência inicial e a potência que não foi absorvida, se a gente tem uma raia tão grande, a nossa fonte vai emitir uma banda enorme comparado ao que o elemento vai absorver. Isso aqui vai gerar um erro grotesco na nossa quantificação, e não é o que a gente quer. Então, para resolver o problema, né, a gente precisa a gente precisa ter uma fonte que vai conseguir emitir o exato ponto, o exato comprimento de onda, a mesma raia que o elemento vai absorver. E como que a gente consegue isso? A gente consegue com as lâmpadas de cátodo oco, porque somente uma fonte de mesmo elemento pode emitir uma raia de comprimento igual que é absorvida, né? Então, tu vai ter a solução desse problema vai ser usar uma lâmpada de cátodo oco que vai ter a emissão do mesmo elemento. Se tu vai quantificar o hidrogênio, por exemplo, ele vai absorver só nessas raias, nesses pontos exatos. Então a tua lâmpada precisa ser só de hidrogênio, precisa ser uma emissão de hidrogênio, que vai emitir exatamente naqueles mesmos pontos em que o teu analito vai absorver, certo? E é esse o princípio da lâmpada de cátodo oco. Tu vai ter uma lâmpada feita dos mesmos elementos cuja emissão são as desejadas por causa do elemento que tu está analisando. E isso é usado somente em absorção atômica, certo? Ou seja, só para chama e para forno de grafite. E aqui o esquema de como é que funciona, ela vai ser então, ela vai ter um gás inerte, que vai ser o argônio, provavelmente, e um cátodo que vai ser feito daquele elemento que tu quer quantificar. Tu vai ter o estímulo elétrico aqui, a excitação do gás interno, e o gás ele vai se chocar com o cátodo oco, que vai liberar um átomo do teu elemento. Por exemplo, vamos supor que a gente quer quantificar o mercúrio, a gente vai ter que usar uma lâmpada de cátodo oco de mercúrio, ou seja, o mercúrio ele vai ser liberado, certo, na forma atômica, gasosa, e quando for excitado, ele vai
acabar emitindo então aquele exato comprimento de onda que a gente quer que o mercúrio da nossa amostra vai absorver. Então é essa a fundamentação. E esse processo em que o gás vai se chocar contra o cátodo e vai liberar o átomo e ele vai emitir se chama sputtering. E é a partir daí que a gente consegue a emissão das raias que a gente quer quantificar. Mas então aí a gente tem um problema, né? Que acontece principalmente na absorção. Quando tu tem uma lâmpada, né, e aqui, vamos supor, né, na chama tu tem o queimador, a própria chama vai emitir uma luminosidade. E essa luminosidade, eventualmente, ela vai causar um problema na quantificação. Como é que a gente consegue ver a absorção do nosso analito se a própria chama já produz luz? Então é aí que entra a modulação da fonte, que o objetivo é discriminar a radiação gerada pelo atomizador, ou seja, pela chama, aqui no caso, da radiação da fonte, porque o que a gente quer é só da fonte para saber o quanto que não foi absorvido. E por isso a gente pode usar um interruptor rotatório, que é às vezes chamado de chopper, né? Que ele vai alternar entre deixar a luz da lâmpada passar e às vezes não deixar a luz da lâmpada, só deixar a luz do queimador. E aí tu vai ter esses sinais alternados, né, entre lâmpada e chama e só chama. E aí tu vai descontar a diferença entre um e outro, vai ser o sinal analítico. Ou tu pode usar um duplo feixe, que vai ser aqui, ó, ele vai separar o feixe de luz do cátodo, né? E um feixe não vai passar pelo queimador e vai ser detectado, e ora esse feixe vai passar pelo queimador e vai ser detectado e vai gerar um sinal semelhante, né? Um sinal com a luz da lâmpada mais chama e outro só da chama. E tu desconta um do outro e a diferença do sinal é o sinal analítico que a gente quer para a quantificação. E aí tu tem também a correção de fundo. O que acontece? Tu tem ali a absorção total vai ser a soma da absorção do analito, que é o que a gente quer, mais uma absorção de fundo, que é uma absorção que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E aí, para tu discriminar essa absorção de fundo da absorbância do analito, tu pode usar alguns esquemas, como por exemplo a correção com fase contínua, que ela consiste em utilizar uma lâmpada de deutério, né? Lembre lá da segunda área, a 90 graus, junto com a lâmpada de cátodo oco. E aí vai ter um modulador rotatório que vai, ora, permitir que a luz da deutério passe e depois a de cátodo oco passe pelo atomizador, que aqui nesse caso é um forno de grafite. E aí o que acontece, né? Se vocês lembram lá da segunda área, a lâmpada de deutério ela vai deixar passar uma grande quantidade de comprimento de onda, vai deixar passar uma banda de luz, tá? Enquanto que a de cátodo oco vai deixar passar só aquela raia específica. E aí vai passar pela amostra. Como a amostra ela vai ter uma parte que vai ser a matriz, que vai ser a absorbância de fundo, a maior parte da luz da lâmpada de cátodo oco vai ser absorvido pela amostra e uma pequena parte pelo fundo, pela matriz, certo? Enquanto que na lâmpada de deutério, quando tu passar pelo atomizador, tu vai ter uma grande absorção. Uma parte bem pequenininha vai ser do teu analito, que absorve só na raia, e uma outra parte grande vai ser do fundo, né? Vai ser da matriz. Então, a de deutério vai dar uma boa noção do que é a absorbância da matriz de fundo, porque ela é praticamente quase tudo isso, enquanto que a de cátodo oco vai dar uma noção do analito e uma pequena noção da matriz. E a partir dessas duas informações, tu consegue descontar a de matriz aqui, e aí tu fica só com a de analito. E claro, né, que um dos problemas das limitações é que, se vocês lembrarem da segunda área, a lâmpada de deutério ela só emite nesses comprimentos de ondas aqui, né, nessa faixa de comprimentos de onda, porque ela só pega na região do V. Né, então, tu não pode usar esse tipo de correção para qualquer tipo de análise. Mas tu pode usar também, né, o corretor de efeito Zeeman. Né? Ele é mais usado, aliás, só usado para forno de grafite. Como é que ele funciona? Ele consiste em utilizar um campo magnético. Esse campo magnético vai causar o desdobramento das raias que não foram absorvidas. Né? Essas raias vão ser desdobradas então em uma raia central, que contém feixes paralelos, e duas raias satélites
que vão ter os feixes perpendiculares. A raia central ela vai dar uma noção da absorvância do analito mais a absorvância de fundo, enquanto que as raias satélites vão ser a só absorvância de fundo, certo? E aí, com isso, tu consegue descontar um do outro, né? Da mesma forma que a gente fez ali com os moduladores, e aí tu fica só com a absorvância do analito. Aqui é um esqueminha bem mais elaborado, detalhado, né, de como é que funciona. Vai ter a lâmpada de cátodo oco, um polarizador, né, que vai gerar luz polarizada, vai passar pelo forno de grafite, e aí passa pelo um ímã. O ímã ele consegue desdobrar essas raias, né, e assim tu tem, vai ter alternado também sinal de analito mais fundo e só de fundo. E aí tu consegue descontar um do outro. E também temos a correção manual, né, que é para quando tu não consegue fazer essas correções com equipamentos, com instrumentos, tu não tem dinheiro para comprar instrumento, então tu faz a correção manual, que é o que tem. Por exemplo, o professor deu exemplo em aula de alumínio com interferência de resíduos, certo? Aqui tu tem a absorção do alumínio, só que tu vai ter um resíduo que vai absorver nesse ponto aqui, incluindo incluindo na raia de alumínio, certo? E aí como é que tu resolve isso? Tu vai fazer a amostra em dois pontos, certo? Na raia que tu quer de alumínio e numa parte que vai ter o resíduo. Aí tu faz duas medições, uma do branco, que em teoria não vai ter tanto resíduo, e aí vai dar dois picos, né? Do que tu quer, do alumínio, e uma que vai ser só do resíduo, e uma análise da amostra, que daí tu vai ter um pico maior de resíduo, certo? E aí tu faz a razão entre as raias e tu utiliza esse número para fazer a correção matemática ali, ou manual, né, da quantificação do alumínio. Mas a gente também pode fazer a correção química, né? Como a gente já viu, né, na parte passada, vai ter situações em que tu vai ter interferentes e tu vai poder ajustar isso quimicamente, adicionando um composto. Por exemplo, contra interferente químico ou de ionização, tu pode fazer a adição de substâncias que alteram a viscosidade ou a nebulização, né, no caso da chama principalmente. Para a situação de um analito que é muito facilmente oxidável e tu quer prevenir ele de ser oxidado, tu pode adicionar um composto que é mais facilmente oxidado, que ele vai se oxidar no lugar do analito. Por exemplo, lembra que o crômio ele forma óxidos facilmente. Então ele vai, digamos assim, pegar oxigênio para ele e vai proteger o analito. Para a situação contrária, né, quando tem um analito que se ioniza facilmente, tu tem que adicionar um composto que vai se ionizar mais facilmente. Né? Um grande exemplo aqui são os metais alcalinos, né, como o potássio. Eles se ionizam muito facilmente, eles perdem o elétron e assim eles conseguem manter o analito protegido. Né? Digamos que o primeiro a ser ionizado vai ser o potássio e aí mantém o analito protegido. Tu também tem casos de perda de analito. Por exemplo, tu tem o níquel, que vai, em determinadas situações, se oxidar com o carbono e com o oxigênio e vai formar carbonato de níquel, que é um composto muito leve, que muito facilmente pode ser levado pela situação de atomização. Ele acaba sendo muito volátil, vai embora, e tu tem a perda do analito. E para isso a gente pode usar os agentes de relaxação e sequestração, que vão impedir que o níquel acabe se ligando com os átomos indesejados, que fazem com que ele suma, ou enfim, impedem que o níquel se ligue da forma que cause isso. Né? Ele vai se ligar de uma forma mais segura para análise. E aqui, lembre quando eu falei lá da parte da chama, né? Tu vai ter um modificador universal. Seja para um elemento que se oxide facilmente ou para um elemento que se ionize facilmente, tu pode usar esse composto aqui, que é uma liga de paládio com magnésio, porque o magnésio ele vai tanto se ionizar facilmente quanto vai se oxidar facilmente. Então ele vai proteger em ambos os casos. Então tu pode usar para qualquer tipo de elemento, se ele vai se ionizar ou oxidar facilmente, o magnésio ele vai se oxidar ou se ionizar antes dele e proteger o analito. Por isso que ele é universal, funciona para qualquer tipo de situação.
E aqui, então, outros métodos que eu vou falar, né, porque vai que cai, porque eu já vi ele dando ênfase. Tu tem aqui, então, a espectroscopia de absorvância de raio-x, né, ou CHAS. Então, tu vai usar o raio-x. Como o raio-x ele é uma radiação muito forte, ele dá detalhes muito importantes de átomos, de ligações perto dos átomos. Então, tu tem essa sigla aqui, o ECHAFS, que é espectro de absorção de raio-x, que indica átomos vizinhos e a distância entre eles nas moléculas. Então, nesse caso aqui, tu tem, por exemplo, essa parte aqui do ECHAFS, né, que tu vai ter a indicação de quantos átomos, vamos supor aqui, por exemplo, são 4 átomos de nitrogênio ligados perto do átomo que tu quer analisar. E aí ele vai te dizer através disso. Dentro da espectroscopia de raio-x, tu também pode ter o SHANES, né, que eu chamo de SHANES, mas na verdade a sigla é essa, né? Não sei qual que é o nome certo, que acontece antes desse aqui, do ECHAFS, que daí tu vai ter aqui, por exemplo, uns picos bem pequenos aqui, né? Esse aqui vai ser o SHANES. Ele vai te dizer, então, o NOx do elemento, tá? Cada pico significa, digamos assim, uma carga, né? Um NOx do elemento. Então, se cair, vocês já sabem do que se trata, tá? Tu também tem o XPS, que é o espectro fotoeletrônico de raio-x. Ele vai ser um raio-x que vai incidir sobre o átomo e vai arrancar um elétron dele. Então, ele tem a propriedade de arrancar os elétrons e com isso ele vai te dar uma noção da energia de ligação do átomo, certo? Por quê? Porque quanto mais negativo ou mais elétrons, menor será a energia de ligação. Ele vai te dar uma noção da especialização de NOx ou de ligantes. Por exemplo, aqui, tu tem o ferro 2+, e o ferro 3+. A espécie que tem mais elétrons vai ser o ferro 2+, porque o ferro 3+, ele vai ter um elétron a menos, né? Ele perdeu um elétron e ficou com um NOx maior. Então, esse aqui vai ter mais elétrons, então ele vai ter uma energia de ligação menor, porque é mais fácil arrancar um elétron daqui, que a carga não está tão grande, do que, por exemplo, do ferro 3+, que tem uma carga positiva e a gente ainda quer arrancar um elétron e aumentar ainda mais a carga, né? Então, o que é mais fácil, né? Arrancar um elétron de quem já tem bastante elétron ou arrancar um elétron de quem quase não tem elétrons, né? Então, se cair em prova, né, ele dá essas duas bandas aqui juntas no XPS e perguntar qual que é do ferro 2 e qual que é do ferro 3, vocês sabem que o que tem a maior energia de ligação vai ser o elemento que tem menos elétrons ou que é mais carregado positivamente. E aqui ele também dá uma noção de ligantes, né? Por exemplo, tu tem o cobalto sozinho, aqui nesse ponto. Tu tem o cobalto ligado, né, fazendo complexação com cianeto, porque o cianeto ele vai formar uma ligação, ele vai doar uns elétrons para o nosso cobalto. E tu tem o cobalto ligado com o monóxido de carbono, que é um dos ligantes mais fortes, porque ele consegue fornecer mais elétrons ainda para o cobalto. Então, tu vai ter a energia de ligação menor, vai ser aquele que está com maior quantidade de elétrons na ligação, né? O cobalto aqui, ele está com maior quantidade de elétrons porque ele está recebendo do monóxido de carbono. Então, nesse caso aqui, a ligação vai ser mais fácil. Aqui, nem tanto, porque ele está recebendo menos elétrons. E aqui, ele não está recebendo elétrons nenhum. Então, a energia de ligação vai ser maior. O que é mais fácil? Vai ser mais fácil arrancar elétrons de um cobalto, digamos assim, rico, que está cheio de elétrons, ou de um cobalto que não tem nenhum elétron de ligação, né? Então, a energia de ligação maior vai ser do cobalto sem ligação, ou sem receber elétrons. E acho que era basicamente isso, né? Eu espero ter abordado os principais conteúdos aí que pode cair na prova e fazer uma revisão abrangente, né? Mas eu quero desejar boa sorte na prova e bons estudos. E qualquer coisa, tamo aí. Pode mandar as dúvidas.